Bom, agora vamos falar um pouquinho de outras curvas que aparecem. Então, a curva de título constante. Então, por que a gente está falando aqui, está mostrando, perdendo tempo, digamos assim, em falar desses diagramas de pontos constantes, que são as curvas que vão aparecer nos diagramas que a gente tem para analisar. Um dos mais importantes aí dentro da termodinâmica é o diagrama de Monnier, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Então, né, como eu falei, a gente sempre faz o formato de um sino, né, aproximadamente, né, para a substância, quando a gente vai fazer a análise da nossa transformação para poder obter os parâmetros que a gente precisa obter. Né? Depois, quando vier na parte mais... Por enquanto está genérico, mas depois a gente vai particularizar isso, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então, de um lado, eu tenho lá em cima indicado o ponto crítico, e de um lado, o amarelo, eu tenho o líquido saturado. Né? Então, a parte de tudo que está do líquido do amarelo para lá, eu tenho o só líquido. A partir do momento do outro lado, eu tenho o azul. De lá do azul para frente, eu passo a ter somente vapor. E entre eles dois, eu tenho uma mistura. Veja que eu tenho algumas listras aí que justamente ela vem, sobe, fica constante e sobe. Isso quer dizer o que? São as linhas de pressão constante e durante a transformação a temperatura também é constante. Bom, aí eu tenho as linhas vermelha, roxa, azul e verde. Por que eu destaquei essas linhas? Que são justamente as linhas aonde o título é constante. Então eu tenho ali, no caso, o título igual a zero seria a linha em amarelo. Depois eu tenho a título igual a 0,2, ou seja, 20% de vapor e 80% de água líquida. Eu passo a ter a linha vermelha. E assim por diante. Né? A roxa seria 0,4, a azulzinha aí 0,6 e a verdinha 0,8. Né? E por fim, a azul seria título igual a 1, que é quando eu tenho todo o líquido que já foi transformado em vapor. Né? Então eu não encontro mais vapor no meu sistema. Não encontro mais líquido, só tenho vapor nesse meu sistema. Então o título é igual a 1. Né? Então o título igual a 0 quer dizer que eu só tenho líquido, título igual a 1 quer dizer que eu só tenho vapor. E qualquer valor entre 0 e 1 quer dizer que eu tenho líquido mais vapor. Quanto maior esse número, maior a quantidade de vapor eu vou ter na minha mistura. Bom, então isso também é importante, vai aparecer na hora dos exercícios a gente identificar as linhas de título constante. Bom, continuando, né? O diagrama de entropia, falando um pouquinho do processo a volume constante. Então imaginemos um sistema fechado de fronteira fixa contendo uma quantidade de líquido e vapor de água. Por exemplo, a panela de pressão. Né? Então seria um exemplo aí de sistema fechado com fronteira fixa. Quando a gente fala fronteira, imagina um êmbolo de um pistão, de um motor. Ele sobe e desce. Se eu for imaginar o meu sistema termodinâmico aqui, aonde está, né, o espaço entre o topo do cilindro e o meu pistão que sobe e desce, esse caso aqui, essa área aqui seria meu sistema, que o termo mais correto seria volume de controle, mas que na prática dá, em termos de trabalho, dá na mesma. Então está aqui, e esse meu controle está expandindo juntamente com o pistão. Né? Então meu sistema tem fronteiras móveis, é isso que quer dizer. Bom, imaginando então um sistema fechado, fronteira fixa, imagina uma panela de pressão contendo uma quantidade de líquido mais vapor. Então eu tenho aqui, né? Coloquei uma caixinha, eu tenho uma quantidade de líquido, tenho uma quantidade de vapor. Se fornecermos calor a esse sistema, ele passará por um processo de volume específico constante. Por quê? Até coloquei a formulinha do volume específico. Ela é o que? É a divisão do volume que eu tenho dividido pela massa de líquido mais a massa de vapor. Aí o que acontece? O volume, nesse caso, ele é fixo. E o que vai mudar? A quantidade de líquido mais vapor que eu tenho no meu sistema. Só que a quantidade de massa que eu tenho é total. A total é massa de líquido mais vapor. Então vamos dizer que eu tenho 1 kg de água. Comecei a fornecer calor, aí de repente 200 gramas passou para vapor e eu continuo tendo 800 gramas de água líquida, 200 em vapor. Continuei fornecendo
chega uma hora que eu tenho 800 gramas de vapor e 200 gramas de água líquida. O que, que vai acontecer? A somatória é a mesma. Então, nesse tipo de sistema, onde o sistema é fixo e a fronteira a fronteira é fixa e o sistema é fechado, eu tenho transformação a volume específico constante. Então, é isso que quer dizer. E no gráfico, como é que fica? Bom, da mesma forma, eu tenho o mesmo gráfico. Você veja que a gente está colocando, cada hora que a gente está passando, a gente está colocando mais informações nesse diagrama. E é isso que acontece. Muitas vezes a gente pega um diagrama e olha, a gente vê tanta linha ali que a gente fica todo perdido, né? E a ideia aqui é justamente ir fazendo passo a passo para mostrar que o negócio é simples, né? E aí a gente está fazendo com coisas diferentes para justamente facilitar o entendimento. Bom, eu tenho aqui, portanto, essa curva vermelhinha, que vai ser a curva de volume constante, né? Então, eu tenho, ela tem essa inclinação internamente, porque a temperatura muda, mas eu não tenho, no caso, ela não vai ser horizontal, como é o caso aí da depressão constante, né? Que ela sobe, fica reta, depois sobe de novo. E aí eu tenho azul, que já é já a linha que a gente já está utilizando já dos exemplos anteriores. Então, é a linha de pressão constante. Passei a indicar mais uma linha no meu diagrama. Então, o diagrama já tenho temperatura na vertical, tenho entropia na horizontal e tenho as linhas aí que nesse caso aqui a gente está mostrando de volume específico constante e de pressão constante. Bom, da mesma forma, eu vou ter o gráfico de entalpia constante. Então, sem entrar muito em detalhe aqui dos motivos, o comportamento da entalpia no gráfico de temperatura versus entropia é apresentado a seguir. Então, esses gráficos aí, essas linhas em azul, verde e amarelo, elas são as linhas de entalpia constante. Então, assim, agora nesse momento não dá para a gente entrar em detalhes por que ela tem esse comportamento. Lembrando que a entalpia ela é o produto, né, o H é um produto é a soma da energia interna mais a pressão vezes o volume específico. O que é importante saber, que a gente não vai falar agora também, é quanto é possível considerar o vapor d'água como um gás perfeito. Então a gente tem lá a equação do gás perfeito, né, que a gente pode utilizar ela para gases não perfeitos em algumas situações, inclusive o vapor d'água, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Não daqui a pouquinho, não, mais para frente quando for oportuno. Bom, agora fazendo então um gráfico geral, com todas as linhas possíveis e imaginárias que pode aparecer. Bom, então está aqui o diagrama. Eu coloquei todas as linhas aqui, mas eu vou destacar cada uma. O que a gente vai ter? A linha de pressão constante. Então, eu sempre posso ter, né, na maioria das vezes eu vou ter essa linha discriminada nos diagramas. Tenho também o volume específico constante, que é a linha amarela. Tenho também a linha de entalpia, que seria essa linha vermelha. Eu estou colocando uma linha de cada, para não ficar muito poluído aqui o gráfico, né? Mas são todas as linhas que têm esse mesmo sentido aí de entalpia, a mesma coisa, vai ter o mesmo formato, a de pressão constante, vai ter o mesmo formato, a de volume constante e assim por diante. E a de título também, que é essa inclinadinha. Ela vai estar numa determinada inclinação, mais ou menos acompanhando a de líquido saturado e a de vapor saturado. Bom, agora vamos falar do tal do diagrama de Mollier. Quando a gente olha esse raio desse diagrama, a gente fala, putz, esse diagrama é coisa do capeta, né? Mas você vai ver que é uma coisa muito simples e nos exercícios vai ficar tranquilo quando a gente for trabalhar com ele. O que acontece nesse diagrama? Ele reúne todas as informações de um determinado líquido, não, de um determinado material, de uma determinada substância, que pode estar no sentido, pode estar na fase líquida, gasosa ou sólida, vai depender da posição que ele está. O que a gente tem nesse gráfico? Tem a entalpia no eixo Y, ou seja, no eixo vertical. A gente tem a entropia agora, não é mais ST,
né, na ITS, a temperatura e entropia. Agora é entalpia, um gráfico de entalpia por entropia. Por que que fizeram isso? Porque é conveniente, porque daqui a gente consegue extrair muitas informações que a gente tem necessidade nos problemas de termodinâmica. Aqui em amarelo seria a linha aonde a gente divide para lá, né, vapor saturado, para cá mistura, então eu fiz questão de destacar. Essa linha em azulzinho seria a linha de título constante, né? Então eu tenho para baixo aqui eu vou ter várias linhas de título constante. Aqui só está mostrando as principais. No diagrama de Mollier vai ter aquele monte de linhas. A gente só precisa encontrar, porque assim numa determinada situação você já está lá título igual a 0,3. Então você acha a linha de 0,3 e vai acompanhando essa linha até encontrar os outros pontos que você tem. E aí você consegue determinar qual é o estado aqui dentro da termodinâmica. O que é importante que você tem que estar em mente, que você tem que estar em mente é o quê? Que você tem que estar sabendo em qual ponto ou em qual estado está a sua substância. Por que que isso é importante? Porque se for, por exemplo, um sistema de turbinas a vapor, na turbina a vapor você não pode ter água líquida dentro dela. Então você tem que trabalhar de tal forma que as temperaturas atingem um determinado patamar, que as pressões atingem determinados patamares, que eu não tenho a formação de líquido dentro da turbina. Se isso for uma possibilidade, aí você tem que fazer uma extração de água ali, para que você continue o vapor operando, trabalhando na turbina e gerando mais potência de eixo, que é o objetivo da turbina. Bom, continuando aqui, então eu vou ter as linhas de pressão constante. Então você veja que eu tenho 3 linhas indicadas, são todas essas. Eu procurei colocar a mesma indicação para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então eu tenho aqui essas linhas de pressão constante. Tenho as linhas de volume específico constante. Lembrando que aqui todos os gráficos da termodinâmica, a gente não trabalha com total, a gente trabalha sempre com específico. E qualquer propriedade na termodinâmica específico é dividido por massa. Por que é feito disso? Porque se eu descobrir quanto que eu vou descobrir lá que tantos joules por quilo. Se eu tenho 10 kg, eu tenho o total. É isso essa que é a finalidade de ser dessa forma. Bom, continuando, e aí a gente vai ter as linhas de temperatura constante. A única coisa que muda aqui desse diagrama para os outros, que antes a gente tinha algumas coisas meio retas assim, né? Agora não, como é entropia por entalpia, e pelo próprio outro gráfico a entalpia era doidona assim, o que vai acontecer? Eu não vou ter gráficos com retas, exceto se a entalpia for constante ou se a entropia for constante, né? Que aí vai depender do problema. Bom, pessoal, a gente chegou, então, estamos chegando ao final. Utilizamos aí o livro do Gilberto Ieno, do Luiz Negro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se gostar do vídeo, compartilha. Se gostar, dê um joinha. Obrigado a todos que têm comprado na nossa loja. Se você for comprar, compra com a gente, ajuda a gente aí, né? magazinevocê.com.br/magazine Engenharia e Companhia, e você vai estar ajudando a manter esse canal. Obrigado, pessoal, e até a próxima.